Olá, professores, artistas e simpatizantes do teatro. Eu sou a Ayla e esse é o quarto vídeo da série de mini palestras do projeto de capacitação para ensino de teatro infantil, contemplado pela Lei Aldir Blanc, do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a função do teatro. E esse vídeo ele é destinado mais especificamente aos professores de teatro, justamente para a gente começar a falar um pouco sobre essa realidade teatral prática. Muitos profissionais já se depararam com a pergunta: por que você faz teatro? Ou você faz teatro por hobby? É uma diversão? Mas qual é a sua profissão? Às vezes a gente se sente até ofendido por essas perguntas que as pessoas que não são da área artística fazem pra gente. Muitas vezes porque a gente não tem nem certeza do que levou, do que nos direcionou para chegar na nossa profissão. Muitas vezes a gente começou a fazer teatro da mesma forma como eu falei nos primeiros vídeos, para perder a timidez, ou para ser uma diversão, ou para desenvolver algum talento, alguma coisa desse tipo. Mas ainda temos aqueles exemplos que começam a fazer teatro porque sonham em ensinar ou sonham em atuar. Se essa for a resposta para a pergunta, não, eu faço teatro por causa de um sonho, porque eu acredito, porque eu quero, e para isso eu tive que lutar muito para ter a minha profissão, para encarar esse meu hobby inicial como uma profissão. Se essa for a resposta, com certeza isso dá aquela tristeza no coração de não ser levado a sério. Mas eu acho que nesse momento a gente tem que parar para se questionar o que a gente transmite para os alunos, principalmente porque eles têm que olhar para a nossa conduta e ver um professor realmente coerente, certo do que está passando, do que está fazendo. E quando eu falo da questão da função do teatro, passa por aí. A gente tem que saber exatamente qual a função do teatro que a gente está ensinando. O teatro ele pode ser encarado como uma profissão? Sim. Como um hobby? Sim, também. Como um entretenimento? Claro. Porém, dentro de instituições, quando a gente está dentro de escolas onde existe o ensino tradicional e a gente está ali como uma oficina extra, o teatro ele tem uma função um pouco diferenciada. A função não é se eu vou estar influenciando a criança a ser um ator, se ela vai para uma agência e vai fazer comercial, nada disso. A nossa função é justamente ajudar na formação daquele cidadão, enquanto indivíduo, da criança enquanto indivíduo. Daí surgem vários questionamentos, várias perguntas. Mas como é influenciar na formação do indivíduo? Eu vou influenciar ele a escolher o que é certo, a escolher o que é errado, a saber que tipo de preconceito ele não pode ter, o que é certo e o que é errado? Não. O teatro, ele é uma ferramenta. E ele está ali para ajudar a pensar. A criança, ela nem sempre vai sair dali, eu aprendi a fazer a peça falar alto. Não necessariamente, mas ela pode sair dali, daquela aula, com uma aprendizagem interna, onde ela vai começar a pensar, a ser uma criança, um ser questionador. Será que eu falei alto? Será que eu aprendi a falar alto? E não sair dali com aquela certeza. Ela vai sempre se questionar. No vídeo anterior, eu falei um pouco sobre as muitas atividades que as crianças têm na vida atualmente. E daí a gente poderia listar um monte, como eu já listei anteriormente também. É muito comum que a gente enxergue isso como uma coisa boa. O aluno faz tudo, ele é completo, ele consegue fazer tudo. Só que não necessariamente isso vai ser uma coisa positiva. Eu pesquisei sobre um assunto de crianças que são superdotadas. Foi um estudo feito em São Paulo, onde o resumo final de tudo, os médicos, os pesquisadores falavam que as famílias precisam se preparar muito para saber lidar com toda a superdotação da criança. Mas ela tem que se preparar para que isso não seja uma necessidade, que a criança prove sempre que ela é muito evoluída para a sua idade, para o que ela aprende na escola. E fazendo um link com o teatro, é mais ou menos assim. Às vezes a gente vê ali que a criança, por trás daquela criança, tem uma família, e a família espera alguma coisa, assim como a família espera no curso de inglês, no curso de espanhol, na própria escola, quando vai prestar um vestibular, isso tudo. E a nossa função enquanto professor de teatro é justamente ir contra isso. A perspectiva criada ali com aquela criança não deve ser levada mais
a fundo, não deve ultrapassar o prazer da criança, porque ela está ali para aprender, ela não está ali para ser o foco, o centro das atenções sempre e sempre acertar. E hoje em dia a gente tem muito essa coisa de que a gente tem que ser bom em tudo, a gente tem que ser... A gente não, as crianças e os adolescentes, eles têm que ser 10, eles têm que ser exigidos ao máximo. Então, se eu não atingo o meu máximo, eu não estou bem. Mas não é assim. O teatro ele vai ajudar, sim, aquela criança, quando ela crescer um pouco, a lidar com certas frustrações da sua vida. Como isso? Tem criança que quer sempre o papel do protagonista. Cabe ao professor, é um exemplo, cabe ao professor analisar aquilo ali. Ah, vai fazer o protagonista aqui, mas quando não for o protagonista, eu tenho que direcionar essa criança para ela entender que ela pode fazer um outro personagem, que aquilo não é o sinal de que ela é melhor. E dessa forma eu vou estar sim influenciando essa criança, a saber que na vida ela nem sempre vai ter tudo o que ela quer do jeito que ela quer, pode ser de outra forma. E muito necessário também é que os responsáveis e a escola trabalhem juntos com o professor, justamente para que não haja uma incoerência nessa fala, nessa experiência vivida pela criança, para que ela consiga saber que ela está segura e que aquilo que ela está fazendo é o que ela tem que fazer, ela está onde ela deve estar. Outro questionamento importante que a gente sempre deve fazer é se gostar é sinônimo de ser bom. Existem milhões de coisas que a gente gosta de fazer. Eu gosto de fazer inúmeras coisas. Só que eu tenho que aceitar que nem todas essas coisas que eu gosto de fazer, eu sou boa ou eu sou do jeito que eu gostaria de ser. Afinal, o que é ser bom? Às vezes a criança, ela se considera boa numa coisa e ela gosta daquilo porque ela acha que ela é realmente imbatível naquilo. Mas o pai, a mãe, os adultos que a cercam não acham que aquilo é o suficiente. E aí pode virar uma questão de frustração. No teatro, a gente também tem mais essa função, porque vai além da gente dividir os nossos alunos num grupo de bons e grupo de ruins. Não existe isso. Toda criança é capaz de fazer teatro, toda criança é capaz de fazer, de interpretar, de subir aos palcos. Só que cada uma tem a sua particularidade. Então, eu, enquanto professora de teatro, tenho que enxergar aquilo num grupo de crianças e saber que aquele vai fazer de uma forma e o outro vai fazer de outra forma. E lidar com isso da melhor maneira possível. Até mesmo para que quando nós formos aplicar um jogo, aplicar um exercício, a gente tenha esse termômetro de saber o que cada um pode me dar e onde eu posso utilizar cada qualidade de cada aluno. A nossa maior influência no desenvolvimento da criança é, com toda certeza, uma influência indireta, onde a gente vai influenciar na questão do pensar, que eu falei anteriormente, e do agir também. Às vezes a gente acha que não está ensinando uma coisa palpável para o aluno. Ou então a gente está preocupado em ensinar uma coisa que a gente consiga ver realmente que ele faz. Ah, eu estou ensinando técnicas, eles estão ficando de frente, eles sabem o que é coxia, o que é o camarim, o que é onde fica a plateia, que eu não posso falar na plateia. Óbvio, a gente tem que ensinar, sim. Mas o indireto, o que está ali entre linhas, é muito mais utilizado para a vida do que o que de fato você vai ensinar, praticamente. Os profissionais de teatro têm a mania de julgar o modo de fazer teatro. O que é bom e o que é ruim. Só é bom o teatro profissional, o teatro que a criança vai lá, se profissionaliza para fazer aquilo ali para a vida? Não, nem sempre. A criança não tem ela não tem a obrigatoriedade, não tem que ter isso, ela não tem que querer ser ator, não tem. Porém, essas formas de teatro, essas formas de ensinar que nós adotamos vão influenciar muito as crianças. E saber especificar isso. Onde a criança está sendo vista, porque ela é uma atriz, porque ela chama atenção, ou onde ela está sendo ser humano, que no fim de tudo é aí que a gente quer chegar quando a gente está falando de teatro dentro de escolas. A gente está querendo chegar na formação da criança. E quando eu falo tudo aquilo que foi falado no vídeo anterior, dos contos de fada, do trabalho da literatura, da leitura em si, é que são valores que a gente vai agregar para a vida dessa criança enquanto cidadão.
Então, é isso. A gente não tem que ficar preocupado em ensinar a criança a chorar, a buscar de dentro de si aquela emoção que muitas vezes vai ser falsa, porque existem crianças que têm capacidade de fazer isso facilmente. E também não temos que ensinar aquela criança a ser engraçada, a ser super engraçada, porque a técnica da piada é assim. Não, isso nós vamos passar o conteúdo, mas que a gente tenha isso em mente, em ser menos conteudista e saber que a gente está ali para ensinar para a vida. E você mesmo sem querer, você vai acabar sendo um exemplo, que seja um exemplo positivo para essas pequenas pessoas que estão se formando. E para que quando elas chegarem lá na adolescência, elas consigam lembrar disso e utilizar no seu dia a dia. Utilizar, eu já vi isso em alguma coisa, em algum lugar. Eu já vi isso no teatro. O teatro me ajudou nisso, me ajudou a conseguir fazer tal coisa. Que isso seja utilizado na vida dela. Se importar um pouquinho menos com essa coisa do politicamente correto. O teatro é livre e tem que ser, dentro de escolas principalmente, que é o nosso objetivo aqui. Agora, eu acho que eu vou provocar um certo nó na cabeça de quem está assistindo. Mas eu preciso falar. Às vezes, a criança fazendo teatro, a gente consegue enxergar que é uma válvula de escape, onde ela consegue ser o que ela quer ser. Porém, não é porque é uma válvula de escape que nós, como professores, não precisamos cobrar. É necessário sim. O conteúdo, ele é necessário, porém ele não tem que ser o seu objetivo final, a sua única coisa a pensar. Então, a nossa grande missão está aí, achar o meio termo onde a gente consegue juntar os dois. Juntar o que é lúdico, o que é prazeroso com o que é necessário. E não transformar isso apenas em mais uma coisa na vida da criança, em mais uma bagagem pesada, mais um fardo, mais uma ocupação que ela tem que fazer, e sim numa questão que ela consiga se sentir bem, se sentir livre e fazer o teatro. Pode ser que você não consiga ensinar uma técnica maravilhosa de improviso, mas de repente você, com toda o seu exemplo, com todo o seu domínio, com toda a sua influência, você consiga ensiná-la a questionar e a sempre pesquisar mais para chegar no objetivo dela. E aí, ao invés de ela aprender uma coisa maravilhosa de uma técnica de improviso, ela vai aprender que ela tem como pesquisar isso em vários lugares, ela tem como aprender aos poucos, ela não precisa nascer pronta. Para finalizar, eu gostaria de ler uma partezinha do livro A Psicanálise dos Contos de Fadas, novamente, um trecho bem no início do livro que diz assim: hoje, como no passado, a tarefa mais importante e também a mais difícil na criação de uma criança é ajudá-la a encontrar o significado na vida. Muitas experiências de crescimento são necessárias para se chegar a isso. A criança, à medida que se desenvolve, deve aprender o passo a passo a se entender melhor. Com isso, torna-se capaz de entender os outros e, eventualmente, poder se relacionar com eles de forma mutuamente satisfatória e significativa. Eu quis deixar esse trechinho justamente porque fala dessa parte onde a gente precisa ensinar a criança a se comportar, a se portar durante a sua vida inteira. E não ser apenas mais uma atividade, que o teatro tem uma função muito maior do que isso. Esse foi o nosso último vídeo. E se você gostou desse conteúdo, comenta aqui. Se quiser sugerir outras coisas para que a gente continue fazendo conteúdos desse jeito, também pode. Deixe o seu like. Tem os outros 3 vídeos, assiste também, deixe o seu comentário. Compartilha com um amigo que seja professor de teatro, se você não é. Se você é, mande suas ideias também. A gente está aí, sempre gosta de trocar informações, é sempre útil. E é isso. Até mais!